para cuidar melhor de sua saúde. A Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, Insufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você quer economia, Pascoaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto pra sua família. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto, o lugar certo pra fazer economia. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Centersul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Centersul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Olá, população de Juína, eu sou o Júnior do loteamento Flamboyant e queria convidar todos vocês para estarem fazendo uma visita ao nosso loteamento nesse final de semana, dia 15 e 16. Estaremos lá com um plantão de vendas das 7h30 da manhã até as 6 horas da tarde. Lembrando que quem comparecer lá até nesse final de semana, a gente tem um desconto promocional até dia 16 no valor de R$3.000. Não perca esta oportunidade, venha viver bem em Juína. Loteamento Flamboyant, mais um empreendimento Tarumã, com você pela vida toda. Boa tarde, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa dessa tarde nós vamos conversar com o Dr. Luiz Otávio Pereira Lima. Luiz Otávio é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia e há 12 anos é diretor de agronegócios da Agromaripá. Luiz Otávio está visitando Juína em função desta Expoju, que está brilhante, e arranjou um tempinho na sua agenda apertadíssima para vir conversar conosco. Luiz, boa tarde, obrigado por ter nos atendido. Obrigado, Vicente, eu tenho a agradecer estar aqui na Record para falar de assuntos tão importantes como assuntos que vêm a engrandecer, principalmente o produtor rural. Luiz, eu queria que você começasse logo falando para a gente, para o público que nos acompanha, o que é a Maripá? Vicente, a Maripá é uma empresa que é um ramo de atividades que vem de uma empresa maior, que é a Protege, que tem no seu portfólio transporte de valores e segurança patrimonial. Nós estamos em 14 estados da federação, mais no Distrito Federal, e nós temos um ramo agro dessa empresa maior, são uma empresa de 20 mil funcionários, né? Uma empresa bastante importante no cenário nacional nesse segmento. E a parte agro, né, veio Maripá, de uma cidadezinha lá de Minas, perto de Juiz de Fora, eu sei que você é de Belo Horizonte, verdade. Então você deve conhecer, e lá que iniciou a parte com criação de cavalos. O senhor Marcelo Batista de Oliveira, nosso presidente e proprietário, né, começou lá em Maripá de Minas.
No ramo de atividade, nós temos o portfólio da Agro, nós criamos Nelore, o GIR, Manga Larga Marchador e Cabra Sanem. São duas atividades. Uma, transporte e segurança, e outra, a agropecuária. Exatamente. E vocês também trabalham com sêmen. Nós vamos conversar sobre isso. Eu quero outra coisa. Exatamente. Eu quero que você me fale de outra coisa. Eu sei que vocês cuidam do gado GIR leiteiro, Exatamente. que é uma das atividades de vocês. E eu queria que você falasse da contribuição do GIR para o rebanho leiteiro. Sabe por que eu falo isso, Luiz? Que ocorre que o que se tem é que o Mato Grosso produz menos leite por cabeça do que outros estados. Esse trabalho de vocês, ao trabalhar com o GIR, que vai produzir melhoramentos, talvez seja capaz de contribuir para o aumento dessa produção de leite. Eu estou falando coisa com coisa? É isso mesmo? Exatamente isso. Eu queria que você me explicasse. É exatamente isso. O GIR tem uma contribuição muito positiva, principalmente aqui nessa região do Mato Grosso. Nós sabemos que o clima é quente, né? E a região aqui, principalmente Juína, onde ela é caracterizada por pequenos e médios produtores rurais, são pessoas do campo que estão ali e aí precisam realmente de um fomento genético para a produção de leite. Agora, não adianta a gente aumentar a produção de leite por animal se nós não tivermos uma raça adaptada para que a pessoa tire leite. Nós temos que tirar um leite barato, um leite onde a vaca alimenta-se de pasto, com pouca ração, a baixo custo. E a raça GIR originária lá da Índia, ela vem a contribuir positivamente para dar um que a gente chama de refrescamento de sangue daquelas raças especializadas em produzir leite. Ah, tá. Então, só para o público entender melhor, bem didaticamente. O fato do GIR ser originário da Índia, talvez, você que é o técnico aqui, talvez ele seja mais predisposto a produzir, ainda que em condições mais adversas. Ele não precisa de um superalimento para produzir. É disso que estão falando? Exatamente. Então continua para eu não te atrapalhar. Não, exatamente isso. E nisso, com essa oportunidade, nós fomos lá na Índia. Aí nós adquirimos animais lá na Índia, é proibido o trânsito de animais vivos, né, da Índia para o Brasil, por uma questão de barreiras sanitárias, né, e nós compramos lá 25 vacas, produzimos embriões dessas vacas lá e trouxemos, e já nasceram os embriões da Índia aqui no Brasil. E essa genética vai ser disponibilizada para todos os pequenos produtores, e eu faço questão aqui do Vale do Ari, na região do Juruena, de a gente fomentar isso, porque lá na Índia, com essa condição muito parecida ao clima nosso, eles utilizam o leite como a principal fonte de alimento do indiano. Então aqui o que vem de encontro não é aumentar consideravelmente o leite. Nós temos que aumentar leite sim de uma forma sustentável, uma forma onde nós conseguimos fazer uma maneira econômica de tirar leite, para sustentar o produtor dentro do processo leite. E é correto afirmar que com esta mudança, a adaptação do GIR, é possível transformar o gado num produtor em maior quantidade, mas a um preço menor. É disso que estão falando. Exatamente. É produzir mais, mas desde que com preço menor, exatamente, porque não adianta produzir muito se você tem que gastar muito para aumentar a sua produção. Exatamente. É disso que estão falando. Exatamente. Nós temos aqui um clima favorável ao crescimento das gramíneas que o nosso pasto hoje, isso aí é de graça. Nós não podemos perder isso, né? E fazer isso com qualidade. A vaca leiteira, ela precisa exatamente comer pasto de qualidade, porque ela tendo uma proteína do pasto mais elevada, obviamente a produção de leite também aumenta, ela vai ter uma condição de aumentar a sua produção de leite a baixo custo. Não existe nada mais barato do que a vaca colher seu alimento ela própria. Olha, uma coisa. Vocês têm lá um modelo de fomento para a cadeia do leite. Eu queria que você falasse desse modelo. Como é que funciona isso? Vicente, é muito importante. Nós tivemos um ensaio disso, né, aqui com os produtores aí da região muito próxima aqui de Juara, o DRS, o Desenvolvimento Regional Sustentável, onde nós colocamos na mesma mesa o produtor de leite, o responsável de uma comunidade, que existe várias comunidades hoje aqui em Juína, não é diferente disso, e nós colocamos também o laticínio, a indústria de leite,
né, junto com a Empire como sendo responsável pela divulgação de tecnologia, extensão rural, né, e também colocamos o Banco do Brasil e nós da Maripá como o divulgador da genética para esse programa. Então nós contemplamos toda a cadeia e nós acreditamos que esse é sim um modelo onde nós vamos disponibilizar tecnologia para produzir leite, através da extensão rural da Empire. Nós vamos falar com a indústria o que realmente ela quer que o produtor produza, qual a qualidade do leite que quer que o produtor produza, para ele fazer produtos diferenciados. E aí nós vamos ter um leque maior de produtos lácteos. E também o Banco do Brasil como financiador das tecnologias. E isso foi muito bem visto, isso está andando, né, pelos produtores, porque não tem dúvida que esse caminho tem colocado uma ressalva bastante importante dentro deles. Nós, a Maripá, como divulgadores da genética, né, que vai consolidar todo esse aparato básico que é a nutrição e a sanitária. Então nós aliamos ao tripé: sanidade, nutrição e genética. Ô Luiz, você tem um exemplo bem simples para que o público consiga entender o que nós estamos falando? O que se faz, o que acontece com o gado, o que melhora lá na frente? Então é o seguinte, Vicente, você pega, por exemplo, uma tecnologia de utilização de pasto rotacionado. Ótimo. Então, pasto rotacionado. Como implantar um pasto rotacionado com cercas elétricas? O Empire sabe perfeitamente como fazer e o produtor também, né, tem uma noção disso, que é muito importante, porque ele já ouviu isso em palestras. A diferença de se dar palestra e ir embora e a pessoa extensionista está à disposição da continuidade da tecnologia, essa é que faz a implantação do sistema. A implantação de tecnologia tem que ter um acompanhamento, né, do extensor com aquele que está sendo beneficiado. Então, ele fez a pastagem rotacionada, melhorou a condição nutricional. Entra-se com a genética de um touro adaptado para aquela condição que a Maripá fornece através dos seus dias leiteiros. Né? O Banco do Brasil vai financiar exatamente essas infraestruturas, não só o animal, como também as estruturas físicas para ele produzir isso, e com isso o laticínio vai pagar não só mais por uma qualidade melhor, como a quantidade de leite que ele vai produzir a mais. Esse é o resumo. Entendi. Lá na ponta ele está produzindo uma quantidade maior, a um custo menor e um produto de mais qualidade. O que vai torná-lo sustentável, mantê-lo no campo, evitar o êxodo rural e tal. Exatamente. Eu queria isso bem didaticamente, porque sabe o que nós conversamos aqui, Luiz, às vezes, talvez você tenha se deparado com isso na prática. Você chega na propriedade e o pequeno produtor, ele também não sabe o que é que ele precisa para melhorar aquilo. Isso ocorre na prática. Você chega, você que conhece, olha, se esse fizesse isso ou aquilo, vocês vivenciam as questões como essas? Com certeza. A gente fala quais são os aspectos importantes, né, para o produtor, para ele gerir melhor seu negócio leite. Né? Nós temos aí, primeiro, nós temos que falar sobre a reprodução. Então todo mundo está focado em produzir mais leite, mais leite, mais leite. Espera, nós precisamos primeiro fazer a vaca parir. A vaca primeiro precisa parir, porque cada lactação que ela pare, ela sofre um ciclo de pico de lactação. Esse é normal e toda lactação acontece isso. E aí que ele ganha dinheiro, é um pico fisiológico de lactação. E depois, conforme vai avançando a lactação, a produção vai caindo. Então, se ela não tiver uma prenhez precoce para o parto seguinte, ela começa a produzir pouco leite na sua vida e não vai parir. Então, a ideia é preocupar com a reprodução. Esse é o ponto-chave. Se reproduzir não só leite, como também nós temos, através dos nossos gir leiteiros também, um bom bezerro para ser recriado. Isso, o invernista, onde nós temos uma simbiose junto com o produtor de corte, que vai gostar desse bezerro. É um bezerro gir muito, muito qualificado para engorda, inclusive. Então, ele ganha nas duas vezes, ele tratando com a reprodução. Segundo, é o produto leite. Então, preocupou com a reprodução, está parindo normalmente, as vacas não têm esse problema reprodutivo, é a produção do leite. Depois, a qualidade do produto.
Então essas 3 preocupações é que o produtor deve se atentar para ele ter sucesso dentro da sua atividade. Eu tinha aqui uma questão que eu ia te perguntar antes, que são os critérios de seleção que impactam. Isso a gente já falou, não, né? Sobre esse que eu te falei. Isso aí, né? Produzir, reproduzir e produzir com qualidade. Esse é o impacto econômico. Esse é o impacto econômico da atividade. Nós falamos do giro leiteiro, tá? Eu queria falar do Nelore e também eu quero começar a minha pergunta. Qual é a contribuição? O giro, você disse que você melhora a produção de leite, melhora também para também quando é para gado de corte, melhor também, não é isso? Isso, o bezerro. Okay, tá. E o Nelore, coisa parecida? Com certeza. O Nelore tem uma contribuição nacional imensa, né? Você tem uma ideia, hoje o rebanho nacional está voltado a 200 milhões de cabeças, quer dizer, tem quase um habitante para um animal, vaca, bovino hoje, né? E para você ter uma ideia disso, nós temos 80% é zebu. O zebu é originário da Índia, envolve aí o giro, envolve o guzerá, envolve o Nelore. E desses 80%, 90% é Nelore. Então nós temos em torno de 120 a 130 milhões de cabeças de Nelore. Isso é graças a uma característica muito importante do Nelore que se chama prolificidade. Então não existe raça mais prolífera, parideira, que povoa uma nação como a raça Nelore. Porque ela veio, Vicente, da Índia e nós povoamos o Brasil Central a princípio com a raça Nelore, né? E ali ela encontrou um obstáculo muito grande, que é o cerrado. Lá na Índia, ela é originária das melhores terras de algodão da Índia. E aqui ela sofreu um impacto de umas terras com baixa fertilidade, mas ela teve a habilidade de prolificidade. Quer dizer, as vacas parem normalmente, teto pequeno, pouco leite, não precisa disso, o negócio é um bezerro sadio, né? E que tem uma resposta muito boa para o ganho de peso. É correto dizer que ela se adaptou com rapidez? Ela já vem do mesmo clima, igualmente ao gir da Índia, ela vem, mas com um propósito de carne. Ela vem com um propósito de produção de carne. Então essa é a diferença das duas raças zebus. São os zebus, mesma coisa, mas o propósito é diferente. Ô, Luiz, eu queria que você dissesse pra gente como é que é feita a avaliação do mercado de touro. Então, Vicente, vamos continuar aquela continha que nós estamos fazendo sobre a quantidade de rebanho Nelore que existe hoje, né, no Brasil. Em torno de 120 a 130 milhões de cabeças são Nelore. Se você dividir isso por 3, dá mais ou menos uns 45 milhões de vacas Nelore. Dividindo isso, uma vaca, um touro para cada 25 vacas, nós precisamos de 1.800.000 touros para servir essas vacas hoje, né, no rebanho nacional. 15% de reposição dessas vacas, de touros dessas vacas, nós estamos necessitando mais ou menos 270 mil touros ano. Todo ano novos 270? Então, os programas de avaliação oferecem para a gente somente 40 mil touros ano, desde 270. Então nós temos um déficit de touros avaliados que vão realmente contribuir para o melhoramento genético do rebanho nacional de 220, 230 mil touros ano. Um supermercado. Então o mercado é totalmente favorável e aí que entra nós, através da Expoju, a gente fomentar isso e incentivar novos criadores, novos selecionadores, né, que façam programas de melhoramento genético para nós eliminarmos isso e deixar que bois, né, sem qualificação comecem a cobrir essas vacas. Ah, entendi. E isso, uma vez conseguido, voltamos naquele ponto. Vamos ter gado de mais qualidade e com custo menor para a sua criação. Exatamente. Consequentemente, maior lucro para o produtor rural. Senhores, estamos conversando com o Luiz Otávio Pereira, que conta para a gente as histórias da Agromaripá. Voltamos já para o próximo bloco. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi. Gente que coopera cresce.
Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som. Também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão. Nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Se você quer economia, Pascoaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto pra sua família. Supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto, o lugar certo pra fazer economia. Olá, população de Juína, eu sou o Júnior do loteamento Flamboyant e queria convidar todos vocês para estarem fazendo uma visita ao nosso loteamento nesse final de semana, dia 15 e 16. Estaremos lá com um plantão de vendas das 7h30 da manhã até as 6 horas da tarde. Lembrando que quem comparecer lá até nesse final de semana, a gente tem um desconto promocional até dia 16 no valor de R$3.000. Não perca esta oportunidade, venha viver bem em Juína. Loteamento Flamboyant, mais um empreendimento Tarumã, com você pela vida toda. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Centersul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Centersul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, insufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você vai construir, se você vai reformar. Olá, Juína, sou eu, Ademir, gerente da Cotriserra, e vim trazer mais uma novidade para vocês. Estamos lançando a quinzena colorida de preços baixos de tintas da Cotriserra. 15 dias de preços baixos de verdade. Você vai comprar toda a nossa linha de tintas em 5 vezes sem juros e sem entrada, no boleto e no cheque, e em 10 vezes sem juros e sem entradas no cartão de crédito. Não perca tempo, venha, corra para cá. Aqui na Cotriserra temos um moderno simulador de cores. É só você trazer a sua foto ou pedir para um dos nossos profissionais ir até a sua casa, tirar a foto e a gente traz aqui e faz a simulação da cor para você. Você vai ficar impressionado com a quantidade de cores e com a qualidade do serviço. E procura menor preço e condição. Uma loja preparada para o autoatendimento. Ótimas condições de pagamento, excelentes preços e a entrega mais rápida da cidade, todos já sabem. É só aqui, na Cotriserra, o seu shopping da construção. Cotriserra, materiais e construção. A Olmi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Olmi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Olmi é para você. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com Luiz Otávio Pereira Lima. Luiz, você falava da avaliação do touro, faltam aí 220 mil touros ano no mercado, que é um belo mercado, e que vocês trabalham muito para melhorar isso. A Associação Brasileira de Criadores de Zebu tem uma participação importante nisso, mas eu queria que você dissecasse para nós qual é a atuação dela nesse contexto. Vicente, a BCZ é fundamental para nos dar a chancela, né, do que é um bom animal. Né? Ela começou aí, né, colocando o que a gente chama de caranguejo. O que é o caranguejo? Um técnico, né, treinado para ir ao campo, né, e identificar os animais que têm uma funcionalidade para exercer uma função. Por exemplo, um touro Nelore, né, ele precisa ter, dentro do padrão racial,
né, para falar o animal é puro, né, tem que ter todas as características de um reprodutor, né, e a fêmea com as características de uma matriz para ela desempenhar seu papel como uma produtora de bezerro. Então, o que a BCZ, a uma primeira instância, realiza? Ela realiza um trabalho de extensão através de vistoria dos animais, e aí ela carangueja os animais, falando, ó, esse animal está em perfeitas condições de funcionalidade de reprodução. Numa segunda etapa, eles fizeram um programa de melhoramento genético da raça zebuína, que é o PMGZ. Então, além de estar dentro do padrão, o animal não ter defeito fenotípico para exercer a função que ele está ali como reprodutor e matriz, a BCZ começou a mensurar os animais, os produtos, e dizer, olha, além de ele estar adaptado, ele tem uma performance de transmissão, que a gente chama de DEP, que é a diferença esperada na progênie. Então é um programa amplo hoje, que vai consubstanciando para diminuir esse déficit de 220 mil touros. Tá, e isso está dentro do melhoramento ou é outra coisa? Esse é um dos programas de melhoramento, né, no Brasil que nós temos hoje, que ele está consolidado, né, e onde a Maripá está inserida, e tem outros programas também, né? Nós temos também a ANCP, que é um programa de melhoramento de do Nelore, onde nós colocamos todas as mensurações do gado dentro do programa, e ele vai gerar as DEPs e identificar quais são os animais realmente que vão contribuir para ganho de peso, para a reprodução, para a carcaça. Ô, Luiz, deixa eu te falar, eu não sei como é que eu pergunto isso. Sabe o que eu gostaria de saber? É o seguinte, desse rebanho imenso que tem, será que a gente consegue determinar percentualmente o que já pode ser considerado melhorado geneticamente? Tem muita coisa que precisa ser feita ainda. O quanto avançamos na melhoria genética? Vicente, você vê, como nós não estamos cumprindo nosso papel de reprodutor para atender essas matrizes, nós temos esse déficit aí, que cada vez que não coloca um animal que ele é comprovadamente melhorador, nós temos essa quantidade de vacas que estão à mercê, né, de touros que não são, que pode não fazer, né, o papel de desempenhar uma pecuária moderna. Mas isso está mudando muito. Você fala, mas e inseminação? Bom, a inseminação ainda ela é precária, né, porque é uma tecnologia que a gente tem que incentivar, ela está sendo melhorada, tem outras tecnologias ligadas à inseminação, que a gente chama IATF, que é a inseminação por tempo fixo, né, onde a gente pode inseminar um grupo de vacas ao mesmo dia, isso facilitou também bastante, mas eu diria que nós estamos caminhando não pela necessidade. Então, não existe hoje uma pecuária de corte que ela não seja, né, com produtividade por área e também que ela seja de ciclo curto. Então, nós estamos diminuindo as idades ao abate, isso aí confere, né, com o melhoramento reprodutivo, né? E tem várias características que o produtor pode fazer e ele faz, como sendo uma característica de melhoramento genético. Você quer ver uma importante? Animal que a mãe não produz leite para o bezerro. Desmama um bezerro bem abaixo do peso, porque ela não tem a qualificação de colocar leite para o bezerro. A gente chama de bezerro guacho. Então, isso é uma fonte de renda para o produtor, eliminar essa matriz. Então, ele já faz uma seleção, porque a gente chama de habilidade materna. Quer dizer, habilidade de criar e também de desmamar um bom bezerro. Então, esse é um dos programas que o produtor já faz e que ele não põe nome para isso, mas que ele já, indiretamente, ele já realiza. Então, algumas são assim, outras, por exemplo, fertilidade de fêmea, de novilhas. Novilha demora muito tempo para prenhar, para gerar o primeiro parto. Então, o produtor também está atento a isso. Ela fica, você está aqui no parto, então eu vou dar um outro destino. Né? Eu vou por abaixo. Enquanto isso é custo, comendo não está produzindo. Nós temos que dizer, e veja bem, Vicente, uma conta importante. Pensa você que tiver uma fábrica de camisa, que cada 100 camisas, 30 você estraga. Isso é uma pecuária mal tocada, isso aí é uma vaca. Cada 100 vacas, se nós desmamarmos bons bezerros, 25% do que de 100 vacas, né, 75%, aliás, né, nós vamos perder 25%, perder 20%, é muita coisa ainda. Né?
Agora, isso daí é uma coisa que nós temos que tomar conta. E o melhoramento genético, através dos programas de melhoramento, através da BCZ, através da NCP, através do Qualitas, através de outros programas, que vêm a nos auxiliar para evitar essas perdas. Bom, não sei, será que é correto afirmar que a gente ainda está atrasado, ou isso está sendo, eu estou sendo muito pessimista, avançamos bem, você diria que, comparado a outros países, nós estamos caminhando bem? São coisas diferentes, viu, Vicente? Comparar com outros países, nós temos que comparar com países com o mesmo clima que nós, né? Com países de clima tropical e tal. Nós temos todas as particularidades de ser um país continental, né? E isso daí também dificulta um pouco. Mas eu vejo, né, a muito bons olhos a própria Expoju. Veja a quantidade de pequenos criadores que, pensa você, pequenos proprietários rurais e médios proprietários rurais aqui da Juína, né? Eles não só têm as 25 vacas que ele tira leite, mas também tem um rebanho de corte. Verdade. Isso eu observei. Então eles estão indo lá à procura de instrução, procura de conceitos que vendem a melhorar. Então essa pulverização a busca incessante é que eu vejo com bons olhos que a pecuária está melhorando cada vez mais. Eu conversei lá com alguns produtores de máquinas agrícolas que estão otimistas. A gente falava em crise, realmente o país enfrenta aí uma crise econômica e política, mas na conversa com eles, um deles falou assim: olha, Vicente, na verdade a crise demora um pouco mais a chegar aqui, porque nós somos produtores. Produtor agrícola, a gente continua ainda produzindo, houve diminuição no preço de commodities, mas ainda... Então, não estamos enfrentando uma crise tão severa como outros setores. Acho que é disso que estamos falando, né, Luiz? É verdade, é verdade. Veja bem, Vicente, eu sempre acredito que na crise é uma oportunidade de crescimento. Né? Principalmente falando em melhoramento genético, é na crise que nós temos que fazer o que a gente chama de pressão de seleção. Né? Eu vou fazer pressão de seleção, diminuir, enxugar meu rebanho, ficar somente com as produtivas, porque é aquilo que vai me dar retorno. Então, na época de crise é que não existe o crescimento, né? E você falando em agricultura, é muito importante hoje a integração lavoura e pecuária que já existe. Né? Você colhe uma cultura, hoje um milho, né? Você já pode colocar um pasto na frente, então na entre safra você tem um boi na mesma área que você plantou o milho. Então você faz 2 safras na mesma área. Isso já é fato, e hoje eu quero agradecer também ao Armindo da Embrapa, que tem nos assessorado, vem aqui uma pessoa que fez, um dos pais da integração lavoura e pecuária, e que está fomentando isso aqui para o Nortão. Né? Isso é uma coisa fundamental hoje, a gente fazer alimento, cereal e boi também na mesma área. Que era diferente isso, né? Inclusive há áreas degradadas, porque durante muito tempo só teve gado, e agora ela não produz, tem que ser revigorada, é disso. É disso que nós estamos falando. Uma coisa, vocês têm a seleção do Nelore. Qual é que é o diferencial da sua empresa, da Agromaripá, nessa seleção? Vicente, nós temos uma ferramenta muito importante, que nós somos a única empresa, né, privada no Brasil que tem um programa de teste de progênie próprio. A gente chama isso de TEPAGRO. O que é o TEPAGRO? Nós identificamos os animais que têm potencial de transmissão, mas ele é um potencial ainda. Eu preciso saber se a progênie dele, né, vai corresponder com aquele potencial. Se isso eu for fazer lá na Fazenda Gairova, somente naquele ambiente, é uma coisa. Você, provavelmente, aqui num outro ambiente, pode ser que aquele touro não tenha correspondência na progênie. Então, nós temos que testar em ambientes diferentes. Então, nós pegamos criadores de Juína, de Juara, do Porto, do Gaúcho, de Alta Floresta, de Sinop, que nós colocamos sêmen nessas propriedades, desses touros com potencial, e avaliamos um programa de melhoramento genético. E isso vai consubstanciar realmente se aquele touro é um melhorador. Né? Isso eu jogo dentro de um programa de melhoramento, a NCP, através do professor Raizildo, ele avalia esses dados e fala assim, olha, esse realmente é um bom reprodutor. Quando vai nesse naipe, aí o mercado passa a ser sêmen, aí nós utilizamos das centrais de disseminação para fazer uma pulverização do sêmen disso, e aí ocorre o melhoramento no modo mais generalizado, vamos dizer assim. O Luiz, você acaba de nos dar um exemplo da conversa da universidade com a prática.
há uma queixa geral de que projetos são desenvolvidos, e aliás até bons projetos, que não chegam na ponta, porque morre dentro do muro da universidade. O seu exemplo é bem contrário, você vai lá no campo e nos diversos locais faz inseminação, não é bem inseminação, é isso mesmo? Inseminação. E aí vamos ver qual é o resultado. Exatamente. Isso é prático, isso é botar a mão na massa. Exatamente. E aí, um outro diferencial que a Maripá tem nesse sentido é o genoma. Hoje nós estamos avaliando o genoma do boi. Então nós temos, através de uma ferramenta que é chamada Clarified, que é uma empresa Zoetis, uma empresa americana, uma multinacional, onde ela tem um programa, um produto chamado Clarified, que ela identifica o potencial através do genoma. O animal nasceu, coleto um estufinho de pelo do rabo desse animal, eu faço a avaliação desse material e vejo o potencial dele para características econômicas. Olha o que eu estou falando. Então, se você pegar umas características reprodutivas, porque as produtivas, por exemplo, pesar, você pesou, você já tem, imediato você tem a resposta, que é o Tepagro faz. Quando eu coloco o genoma nesse produto, o que acontece? Eu sei as características reprodutivas. E características reprodutivas demoram algumas até 25 anos para ser validada. Então, você vê, performance, ou seja, nós temos uma característica chamada stayability, que é o animal ficar dentro do rebanho porque ele está produzindo regularmente. Então, se você provar que um touro tem um stayability bom, demora 25 anos. E eu já sei isso antecipadamente. Você tem isso em laboratório? Eu tenho isso em laboratório. Isso, ele tem uma certa confiança, quer dizer, nós temos uma margem de erro nisso aí. E nós trouxemos, para eliminar essa margem de erro, a empresa americana, e aqui na Gairova, nós estamos com um experimento de 900 fêmeas Nelore, né, que nós estamos avaliando o genoma e o acasalamento genômico, um programa de 5 anos com as Zoetis, né, e que nós vamos realmente dar essa resposta para o produtor rural, que olha, isso daqui é importante como ferramenta de melhoramento genético, por umas características que demoram muito tempo para se avaliar. Você ganha um tempo enorme, já tem isso pronto, e até mesmo, eu diria que você pode determinar o investimento necessário dentro de um planejamento muito mais consistente do que a espera de 10, 20 anos, porque o cenário muda a cada minuto, e 25 anos tem minuto, não acaba mais. Exatamente. Senhores, nós estamos conversando com o senhor Luiz Otávio Pereira Lima. Luiz é o diretor do agronegócio da Agromaripá e está nos ensinando aqui sobre melhoramento genético, dentre outras coisas. Voltamos já para o terceiro bloco. Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Centersul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Centersul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Olá, população de Juína, eu sou o Júnior do loteamento Flamboyant e queria convidar todos vocês para estarem fazendo uma visita ao nosso loteamento nesse final de semana, dia 15 e 16. Estaremos lá com um plantão de vendas das 7h30 da manhã até as 6 horas da tarde. Lembrando que quem comparecer lá até nesse final de semana, a gente tem um desconto promocional até dia 16 no valor de R$3.000. Não perca esta oportunidade, venha viver bem em Juína. Loteamento Flamboyant, mais um empreendimento Tarumã, com você pela vida toda. Padovan Centro Automotivo. Com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, instufilmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você quer economia, Pascoaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão. Produtos de qualidade, supermercado Pascoaloto, é Pascoaloto.
pra sua família. Supermercado Paspaloto é Paspaloto, o lugar certo pra fazer economia. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi, gente que coopera cresce. A Omi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Omi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. Ah, e não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Omi é para você. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o senhor Luiz Otávio Pereira Lima. Luiz, vamos para o terceiro bloco. Só que agora... Não, eu queria continuar aquela conversa do Nelore. Uma vez avaliado o touro, quais são as características que devem ser consideradas na compra do touro? Você vai comprar. Você tem que avaliar se compra ou não. O que você examina nisso? Veja bem, Vicente, a grande chave do negócio é saber qual é o objetivo da criação de cada produtor. Se ele faz desmama de bezerro e ele vende, ou se ele faz a recria e vende a recria, se ele faz a engorda somente, ou se ele faz o ciclo completo e verticaliza a sua produção. Então, de acordo com o objetivo de cada produtor, é que nós temos que fazer a escolha dos touros que tem a característica de transmitir, né, uma potencialidade para aquilo. Vamos dar um exemplo aqui. Desmama de bezerro. Então nós temos uma DEP, que é a diferença esperada da progênie, né, que é quando o animal é avaliado dentro do programa de melhoramento genético, ele sofre para todas as características, né, uma mensuração. Né, essa mensuração que é um valor, que é o quanto ele é mais ou menos do que uma base avaliada. Então vamos ver em peso. Um touro, ele dá uma DEP para desmama de mais 10. Então ele dá 10 quilos a mais do que a base que ele estava sendo avaliada. Então ele vai cruzar com uma vaca e essa vaca vai colocar metade dessa carga genética. Então, na verdade, ele vai transmitir 5 quilos a mais. Então, a potencial de transmissão daquela característica é que é importante. Agora, nós temos a segunda função. Além do valor da DEP, nós temos também a confiança, a acurácia da DEP. Enquanto essa DEP é verdade. Se você pega um touro que não produziu nenhum filho ainda, ele tem uma expectativa. Se você pega um touro que ele já produziu algum filho em um rebanho só, ele começa a aumentar a verdade daquela informação. E se for em vários rebanhos e confirmou aquela predição, aí você tem uma verdade ainda maior. Então, eu sempre busco, quem vai fazer inseminação, é muito importante que utilize touros provados, que tenham um valor da DEP alto, com uma acurácia elevada. Né? E aí vem uma questão também importante, porque o mérito genético, ele cresce inversamente proporcional a intervalo de gerações. Então nós não podemos buscar mais touros antigos, nós temos que buscar os modernos, porque quem faz melhoramento, ele tá na expectativa de que as gerações posteriores são melhores do que as anteriores. Então o que nós temos que fazer? Usar touros jovens. Então utilizem poucos touros jovens na safra, né, porque você vai estar com uma genética mais adiantada, apesar de ele não ter filhos ainda, mas você usa aí de 20% a 30% de touros jovens e utiliza os touros já comprovados nos outros 70% a 80%. Então, se for para desmama, é essa DEP que a gente faz. Sempre que quem cria, ele também tem que preocupar com aquilo que eu já falei lá atrás, que é a reprodução. Então, nós temos que usar touros que também têm uma performance importante para a reprodução, porque ele vai deixar filhas melhores que as mães, que demorou menos
tempo para dar o retorno ao parto, que pariram mais precocemente. Então tem touros que têm potencialidade para isso. Então nós temos DEP para idade ao primeiro parto, que a gente chama IPP, DEP para 3P, que é probabilidade de parto precoce, DEP para período de gestação. Dentro nós temos várias DEPs reprodutibilidade materna. Você consegue detectar tudo isso só no laboratório? Não, no laboratório e também no campo? No campo. Todas essas DEPs são geradas pela função, primeiro, da carga genética dos pais que vem. As DEPs geradas nos pais, ela vai ser armazenada, que a gente chama DEP de genealogia. Ele nasceu, ele começa a ser medido, ele começa a ser mensurado. Então, se ele tem uma carga que era dos pais, ela se comprovar na vida dele até 15 meses de idade, aí ele começa a dar mais, substanciando esse valor da DEP. E se ele gera filhos também que comprovou que ele é melhorador, então aí que a genética fechou. Aí ela completou o ciclo completo e aí nós temos, todo mundo usa, os produtos são bons, são excepcionais, e aí ocorre uma disseminação e a gente já fala que os touros estão provados. Agora é muito importante, Vicente, a gente colocar aqui que nós estamos falando de raça pura. Então nós temos lá um slogan da Agromaripá que chama fidelidade ao padrão. Por quê? Porque tudo isso tem que estar dentro do padrão racial. Não adianta só medir e medir um animal que é mestiço. Um animal que não está dentro do padrão racial. Mas por que você acha que isso é importante? Tamanho de orelha, aquela conformação de crânio, toda uma série de características. A BCZ, né, tem na sua caracterização racial de cada raça, o que ela preconiza, né? Por quê? Porque isso daí é mais uma comprovação de que o produto com qualidade dentro do padrão racial chancelado pela BCZ é uma característica a menos para você pensar. Uma preocupação a menos. Né? Por quê? Porque a carga é tão puro que naquela característica, né, você elimina. As características econômicas estão muito presentes, né? Vamos dizer assim que existe uma homozigose ali para as características de produção e que isso vai perpetuar para as gerações futuras. Aqui, eu estou com outra dúvida. É possível ocorrer de você colheu lá, recebeu o material. Esse touro pode transformar isso em um animal mais puro e esse aqui no animal menos puro, você tendo trazido o mesmo sêmen? Depende de onde você vai, qual rebanho que você está utilizando. Isso varia Varia. Não é do receptor? Não, veja bem. Eu acho que você deve estar falando de embriões, é isso? É isso. Embriões é uma ferramenta que a gente utiliza para proliferar um animal excepcional. Então vamos supor que eu tenho lá uma vaca excepcional de produção, já me comprovou, deu 3, 4, 5 filhos excepcionais. Em vez de ela parir um por ano, que é 275 dias de idade média de parto do Nelore, aí nós passamos a coletar, fazer as aspirações e fazer o que a gente chama de PIV, fertilização in vitro. E aí, em vez de ela dar ela dá 10, 12 produtos no ano. Para que eu faço isso? Coloco nas barrigas as receptoras, e as receptoras vão gerar esses produtos. Mas ela não tem nada a ver com a genética dos pais. Elas são só barriga. Então, elas não saem não, as barrigas sim, eu digo, o produto não sai com a mesma qualidade genética. Não sai da receptora, ela sai das mães. Da mãe e do pai que ela foi gerada. Então ela sai com qualidade genética ótima. Excepcional. Ela é igual, ela tem a mesma qualificação genética do pai e da mãe dela que foi gerada no FIV. Então você respondeu. Eu não soube perguntar, mas você respondeu. Não há risco de mudança nenhuma. A qualidade genética é perfeita, ela será sempre perfeita. Independente do receptor. Exatamente. O cromossomo já está formado, já está tudo certo. Isso que eu estava pensando. Era essa a dúvida que eu estava, que você acabou de tirar. Senhores, nós estamos conversando com o senhor Luiz Otávio Pereira Lima, médico veterinário e diretor da Agronegócios da Agromaripá. Voltamos já para o último bloco.
Você sabe qual é o segredo de ser a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso? Nós vamos revelar para você. Com 28 lojas em todo o estado, a rede Center-Sul tem um grande poder de negociação com as maiores indústrias do Brasil e do mundo. Com isso, conseguimos os melhores preços e as melhores condições de pagamento para você que está construindo ou reformando. Agora que você já sabe o nosso segredo, venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Rede Center-Sul, a maior rede de materiais para a construção de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Olá, população de Juína, eu sou o Júnior do loteamento Flamboyant e queria convidar todos vocês para estarem fazendo uma visita ao nosso loteamento nesse final de semana, dia 15 e 16. Estaremos lá com um plantão de vendas das 7h30 da manhã até as 6 horas da tarde. Lembrando que quem comparecer lá até nesse final de semana, a gente tem um desconto promocional até dia 16 no valor de R$3.000. Não perca esta oportunidade, venha viver bem em Juína. Loteamento Flamboyant, mais um empreendimento Tarumã, com você pela vida toda. Qual Sicredi que você prefere usar hoje? Esse? Ou esse? Ó, se preferir também tem esse. Esse aqui. E... Opa, esse ainda não. Aproveite toda a conveniência do Sicredi Internet, do Sicredi Fone e do Sicredi Mob. Você pode fazer consultas de saldo extrato, pagamentos, transferências e muito mais. É o Sicredi quando e onde você precisar. Sicredi, gente que coopera cresce. Padovan Centro Automotivo, com revisões em geral, é a garantia de qualidade com o menor preço da cidade. Na Padovan Centro Automotivo você tem autoelétrica, injeção eletrônica, freios e suspensão, peças, mecânica em geral, alarmes, atualização de GPS, som automotivo, filmes e muito mais. Padovan Centro Automotivo, na Avenida Gabriel Miller, fone 3566-2380. Se você quer economia, Paspaloto tem oferta todo dia. Carinho, conforto e alegria, melhor atendimento pra sua família. Melhores preços da cidade, é completão, produtos de qualidade. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto pra sua família. Supermercado Paspaloto, é Paspaloto, o lugar certo pra fazer economia. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Conversamos com o Dr. Luiz Otávio Pereira. Luiz, eu queria que você falasse para a gente, bem didaticamente, para a meninada aprender com calma, como é que é a fertilização in vitro. Vicente, a fertilização in vitro é uma ferramenta reprodutiva, onde nós utilizamos vacas comprovadamente que já tem uma transmissão das características importantes econômicas comprovada, né? E aí nós fazemos a proliferação mais rápida. Em vez de uma vaca dar aí um produto por ano, então a gente faz a coleta dos ócitos dessa vaca, que a gente chama de aspirações, aspira os ócitos dessas vacas, fertiliza isso em laboratório, a gente escolhe o touro, coloca o sêmen do touro, né, junto com os ócitos e ocorre a fecundação em laboratório. Daí um certo tempo, em torno de 10 dias, nós fazemos a colocação desses embriões nas receptoras, nas barrigas de aluguel. Então, nesse período em que nós aspiramos as doadoras, né, e nós colocamos, que a gente faz a transferência do embrião, a gente prepara as receptoras, onde vai fazer uma preparação fisiológica dessas vacas para receber esses embriões. Quando a gente faz a transferência
desses embriões nas receptoras, ali o útero está totalmente preparado e capacitado para fazer a nidação do embrião no útero da receptora. Então, esse é um processo e a gente faz então com várias receptoras, prepara aí bastante receptoras para receber esses embriões. Aí nós temos aí nós fazemos hoje, para você ter uma ideia, nós fizemos 1000 prenheses na Gairova, de 80 doadoras, nós fizemos 1000 prenheses e dá mais ou menos entre 45% e 47% de resultado positivo ou de prenhez para as aspirações que a gente está fazendo. E eu estou fazendo com barriga de aluguel a própria vaca Nelore. Então, é totalmente adaptado. Por que eu quero a vaca Nelore? Em vez de ela parir um bezerro comum, ela começa a parir um bezerro puro. Então, eu prolifero minha genética muito rápido. Peraí, 1450 pois é, 450 é o que? Não, eu já fiz 55% a mais, quer dizer, isso. Então o resultado que eu fiz quase 2.000 para dar 1000 prenhez. Tá, certo. Digamos que quase que a metade você faz o trabalho, a metade pega. Isso, e a eficiência da técnica. E lá na ponta você tem nascendo mil bezerros de qualidade. De qualidade. Que é 200 e poucos dias depois. Isso, exatamente, 270 dias depois. Olha que se fosse pelo processo natural, você não conseguia essa velocidade. Não conseguia essa velocidade. E é importante, Vicente, porque quando a gente faz os nossos programas de acasalamento, ou seja, nós temos lá, cada vaca hoje do programa nosso de seleção, nós temos separado. Hoje nós temos 1000 vacas Nelore do programa de seleção, eu faço mais 1000 prenheses e nós temos mais 9.000 vacas comerciais. Então nós acreditamos tanto na nossa genética que nós temos um negócio que é o gado comercial, onde eu faço cria, recria e engorda, e eu engordo em confinamento, né? E eu utilizo os próprios material genético que eu disponibilizo no mercado. Então a vantagem da Maripá e o diferencial da Maripá é que a gente coloca no mercado um touro que eu utilizo os irmãos no meu próprio rebanho. Se você acredita no seu produto, o seu comprador tem que acreditar muito mais. Exatamente. É bem diferente daquele cara que tem um restaurante e na hora do almoço você fala, eu não como dessa comida aqui de jeito nenhum, vou almoçar no outro lugar. Não é o seu caso. Exatamente. Luiz, eu sei que vocês têm também cavalo machador e a cabra Sannen. Eu só ouvi falar isso hoje, depois que conversei com você. Eu sou nascido em Belo Horizonte, então eu conheço quase nada de roça. Estou aprendendo agora. E eu queria que você falasse sobre o cavalo machador primeiro, e depois a gente vai falar da cabra. Como é que é isso? Qual o trabalho que vocês fazem lá? Vicente, o cavalo marchador foi a origem da Maripá, né? O senhor Marcelo Batista, ele é apaixonado em cavalos, né? Nós criamos um marchador e selecionamos um cavalo marchador há mais de 40 anos. Né? Eu gostaria que você visitasse o site da Agromaripá, você vai ver lá um acervo genealógico fotográfico da genealogia dos nossos cavalos que remete a 1890. Então, o programa de seleção desses animais dentro da Maripá, ele é muito robusto, ele é muito consistente. Né? E é muito comum, o senhor Marcelo nós não colocamos um garanhão na tropa hoje para ser o reprodutor sem o senhor Marcelo ter montado nele, na mãe, e já existe até avô. Então nós temos hoje um trabalho genético consolidado e isso foi diretamente da cabeça dele, ele queria focar um True Type para a raça marchador e que ele achava importante, que a gente acha que o marchador tem que ser desse jeito. Então, o que nós preconizamos hoje no marchador? Um animal cômodo no andar, né? Um animal de temperamento dócil, né? Um animal rústico, né? Um animal inteligente, né? Isso é muito importante, além das qualidades funcionais do cavalo. Então, nós temos cavalo e resistente. Nós temos cavalos que, para colocar em monta, fazem cavalgadas aí com 2 anos, 2 anos e meio, fazem cavalgada de 30 quilômetros. Né? Lá naqueles morros que você vê lá de Minas Gerais. Então, o cavalo lá em casa ele tem que ser bem resistente e para isso ele tem que ter um biotipo importante, um biotipo para ele suportar tudo isso. Então nós usamos o cavalo, é diferente. Eu quero até estender um pouquinho com você sobre isso, que nós tem uma feira na Alemanha que se chama Equitana. E os cavalos da Maripá foram escolhidos para representar. Essa feira é uma feira
mundial, todos os cavalos de raças de cavalo do mundo inteiro estão presentes. Então, os cavalos Maripá estão lá na Equitana, uma feira bianual, e nós tivemos a oportunidade, o senhor Marcelo teve a oportunidade de pegar esses cavalos e fazer cavalgadas na Europa. Então ele fez, por exemplo, a Santiago Compostela. Então fez aquela cavalgada de Santiago, fez o Alpe Suíço. E lá fez uma adaptação, inclusive, para adaptar lá no gelo, os cavalos daqui, andando no gelo. Ele fez teve uma ferradura, que lá é muito comum para eles, com vidas para evitar escorregar, né? E lá foi um sucesso, porque lá eles têm muito indoor, né? Então usa o cavalo indoor para fazer o adestramento clássico e tal. E nós entramos com um propósito de cavalgada. E aí, isso aí foi maravilhoso, né? Para nós, né? Inclusive. E nós conhecemos pessoas lá que realmente nos representam lá, adoram nossos cavalos, né? A gente vê um mercado de cavalo lá representando o marchador lá na Europa. Então, nós estamos assim, muito bem representados lá, eles adoram nossos cavalos. E em Minas Gerais é onde a gente faz a recria dos cavalos. Ficam soltos, comendo capim e gordura ainda, que você sabe bem, né? Nos morros, fazendo musculação. O trabalho de melhoramento genético também ocorre com o cavalo na mesma proporção do que com o gado? Só que a mensuração é diferente. Né? A gente não tem como medida peso, não tem como medida essas coisas. Né? Nós temos como medida a marcha, a comodidade da marcha, a fisiologia, a adaptação, essas características que eu te falei. Então, o cavalo precisa ser cômodo, você precisa andar num cavalo, né, cômodo. E onde eu vejo esse cavalo aqui? Que nós já temos aqui na Gairova, nós já temos nosso cavalinho também. É o cavalo do patrão. Né? É o cavalo do patrão. Por quê? Porque o cavalo, onde você vai usá-lo, para você olhar a fazenda, olhar a propriedade, é um cavalo que não te cansa na montada, né? E é muito tranquilo, muito calmo. A criança anda, você faz cavalgadas com a esposa. Então, é um cavalo com aptidão muito importante para nós aqui. Não vamos falar que o cavalo, vai lá substituir o burro. Não é nada disso. Nós queremos um cavalo para passeio, um cavalo para você fazer a vistoria na fazenda. Eu tenho aqui na Gairova, é excepcional. Gairova é uma fazenda? É uma fazenda aqui em Juara. Isso, aqui em Juara. Então o cavalo ele tem uma importância muito grande para nós, né, nesse quesito aí. E a seleção do cavalo, como é que vocês fazem? Você já contou a outra que não é fácil. Isso. Que é do cavalo. É desse jeito. A gente tem, os pontos nascem, a gente já veja os pais e as mães que têm a certa aptidão, se aquilo que a gente preconizou, né, transmitiu para o cavalinho, e a gente acompanha mais de perto a evolução desses cavalos, e aí o seu Marcelo monta nos cavalos. Ele próprio tem resistência, tem docilidade, tem aptidão para o cavalo que ele já vem fazendo há algum tempo, tem a aparência, a fisiologia, né, a morfologia importante, né, do que o cavalo que parece com a tropa que nós estamos fazendo, aí ele põe à prova e a gente vê a produção. Você falou do gado que vocês vão buscar na Índia. A Índia me parece ser a fonte de todo o nosso gado. E o cavalo, é onde? Aqui, nós já temos ou isso veio de fora também? Não, o cavalo Mangalega Machador, ele vem da raça Alter, né? Alter, que é portuguesa. E Alter vem de uma raça espanhola que é andaluz. Então, esses cavalos entraram no Brasil por volta de 1808, com Dom Pedro, e aí povoou ali, e hoje você vê lá os caminhos que vêm até Belo Horizonte, no Rio, né, e teve a influência, então é originário ali do sul de Minas, né, e que fomentou o Mangalega Machador. E essa característica da marcha, né, do marchador, é peculiar para a raça Machador. É importante que nós tivemos na Índia, vendo o gado gir, e lá tem o Marruari e o Catiavar. Então, os dois têm uma aptidão de marcha. Então, nós estamos até tentando descobrir, através de ferramentas genéticas, se também esse cavalo teve influência na formação também do cavalo manchador brasileiro. Nós somos melhores do que outros no cavalo manchador? Manchador aqui o Brasil é que tem o volume maior aqui. Nós temos hoje um mercado americano, né, onde nós temos representantes lá. Aí no cavalo para os Estados Unidos nós temos o empecilho, né, sanitário, que é a questão do carrapato, que não pode entrar nos Estados Unidos, mas através do sêmen nós temos hoje o marchador Maripá nascido lá e já tem um núcleo de marchador nos Estados Unidos. Nós somos a primeira empresa a
divulgar, a ter cavalos marchadores nos Estados Unidos. Ô Luiz, é o contrário do que vocês fazem com a vaca da Índia. Não pode trazer a vaca, os Estados Unidos não podem levar o cavalo. Exatamente. E leva o sêmen daqui para lá. E leva o sêmen, nós trazemos os embriões da Índia para cá. Isso que a gente chama de chumbo trocado. Exatamente. E aí nós estamos bem representados. Claro. Na Europa vocês têm isso, mas isso é uma coisa, isso é substantivo, tem muito, tem pouco? Tem já. Muito. Então é correto afirmar de que a Maripá tem uma presença importante na Europa na exportação do sêmen para o cavalo. Europa exportamos inclusive animais. Inclusive animais. Exportamos já animais para lá. Vários. Animais para lá. Nós temos hoje, isso aí pode ser o fruto de uma conversa que a gente pode ter no futuro, até essa conversa eu queria até que o senhor Marcelo estivesse presente, é a questão sanitária nossa interna, que é a questão do mormo. Né? Nós temos que falar sobre isso, mas é uma questão que está aí, você vai ver coisas importantes acontecendo, porque o mormo, uma vez diagnosticado, a situação é para sacrifício dos animais, né? E nós não temos aí uma comprovação, né? Exatamente do que nós estamos fazendo. Então você vai ver algumas coisas na mídia, eu quero ver se eu coloco isso na Record para você. Você já está convidadíssimo para vir aqui nos ensinar sobre o mormo. Sérgio, eu queria só falar um pouquinho sobre as cabras. Pode, claro. Eu até falei isso no outro bloco, você ia falar sobre as cabras? Pois é. Por favor. Então, nós temos lá um rebanho de cabra Sunny, né, que é originária da Suíça, né, e dessa região, e era especialista para leite, né? Falava, porque você faz leite de cabra e tal, né? Você sabia que no Brasil tem mais ou menos 350 mil crianças que têm alergia a leite de vaca. Então é uma população bastante importante isso. E o leite da cabra, ela tem a proteína que causa, né, a alergia que está presente na vaca, ele está em quantidade muito pequena na cabra. E vou te falar uma coisa, a quantidade o tempo para digerir o leite de vaca demora 2h30 e de cabra 40 minutos. O glóbulo de gordura é bem menor no leite de cabra que no leite de vaca. Então é um alimento muito importante nos países do terceiro mundo, porque é um animal que come pouco, né? E dá um alimento muito importante hoje para a nutrição humana. Além de ter ácidos graxos saturados, que provoca também um controle de triglicéridos. Então, além disso tudo, que é um excelente alimento, né? E para atender não somente essa população, nós fazemos caseiramente lá em casa um queijinho chamado Bursan, que eu vou te oferecer e te dar para você degustar, né, isso com vinho, que é uma delícia. Vou anotar seu endereço aqui. Exatamente. Mas aí, olha, nós somos produtores fortes, fracos, produzimos pouco leite de cabra. Pouco leite. Está concentrado mais no norte, né? Mas não são essas cabras especializadas. A cabra Sunny é a holandesa do gado, né? E tem outras raças adaptadas, que são raças africanas, que estão presentes no norte do país. Lá no norte tem muito bode, tem muita cabra, né? E tira um pouco de leite, mas lá é para consumo, né? De carne de cabrito, né? Mas é pouco. Nós temos a Capri Paulo, que é a associação, né, dos criadores de caprinos, e o leite ele é bem valorizado hoje, né? O queijo é bem valorizado hoje, né? Mas precisa de fazer uma cadeia mais ajustada para difundir isso aí. Nesse ponto aí os dois estão parecidos, né? Exatamente. O gado também, a vaca também precisa do leite, alguma coisa que melhora tudo isso. Exatamente. E também a cabra. Exatamente. A cabra com a vantagem que tem um preço melhor. Exato. É por causa da demanda superior à oferta? Exatamente. Aquilo que nós falamos no início. Essa lei aí da oferta e procura, né? Luiz, suas considerações finais, de agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, Vicente, aqui é a Rede Record, né? Nós temos motivo bastante orgulho de estar aqui e poder estar com você e contribuir, né, com assuntos tão importantes para essa população, né, rural, que, como você próprio disse, né, nós temos que fomentá-la a ficar, que nós estamos também inseridos nela, né? Nós queremos mais fomentar toda a cadeia do carne, do leite, né, o cavalo, né, está inserido dentro disso. E não tem dúvida que a TV Record tem um papel importantíssimo nesse contexto para realmente mostrar para o produtor o que realmente é importante, né, através
categoria que você tem de estar entrevistando a gente, deixar a gente tão à vontade no programa desse. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado. Senhores, conversamos com Luiz Otávio Pereira Lima, diretor de agronegócio da Agromaripá. Há 12 anos que ele está capitaneando essa empresa enorme que presta um extraordinário serviço a toda a região e também o serviço social. Afinal de contas, quando você vai lá ensinar o pequeno agricultor e ele se transforma num pequeno microempreendedor, você está prestando um enorme serviço social. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Luiz Otávio, muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa de Cidade Revista. Espero você, até lá!